rapidamente detido, né, e foi preso, né, pode pegar, inclusive, de 25 anos a prisão perpétua, né, por essa tentativa de assassinato, né, e, assim, ele se você olhar o perfil dele, assim, no geral, ele é um típico liberal progressista, né, um típico liberal progressista, né, ligado a movimentos liberais progressistas, que não concordava com os rumos da política do governo, né, do governo de Fitzo, né? E, aliás, quando o Fitzo voltou ao poder, uma das primeiras coisas que ele falava que ele iria fazer que a Eslováquia não daria mais nenhum armamento para a Ucrânia. Tanto que foi a primeira coisa que foi feita. Não mais nenhuma bala. Ele falou exatamente dessa forma. Nenhuma bala seria enviada mais para a Ucrânia. E não foi. Não foi. Né? A ideia, digamos assim, de Fitzo é que a Ucrânia ceda as terras que foram ocupadas pela Rússia para poder encerrar o conflito. Né? É a solução que ele defende. Né? E quem tentou matá-lo não concorda com os rumos do governo dele, né? E isso levou à ocasião do ato, né? E, assim, como foi dito aqui, né, tentativas de assassinato de líderes políticos, né, não é uma novidade, não é algo, digamos assim, não é uma novidade, né, não é algo que surgiu ontem, né. Este ano mesmo, né, a gente vai mencionar algumas, mas, por exemplo, em janeiro deste ano, teve uma tentativa de assassinato do Lee Jae-myung, né, da Coreia do Sul. Né, ele é líder da oposição sul-coreana, né, o posicionamento dele, ele defende uma certa distensão das relações da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, ele defende uma aproximação maior com a China, né? E aí, alguém que não concordava com as políticas dele simplesmente vai lá e enfia uma faca e passa uma faca no pescoço dele. Né? O presidente do Japão foi morto também recentemente. Ano passado, o Shinzo Abe, o ex-premier. Shinzo Abe foi morto a tiro também. Então, assim, assassinatos e tentativas de assassinato a líderes políticos não é nenhuma novidade. Né? Não é nenhuma novidade. Né? Então, assim, a questão, né, da motivação, né, e aí entra também a gente sobre a comparação, eu até também acho que dá para, de certa forma, comparar com o atentado à faca contra Jair Bolsonaro em 2018. Claro, com as devidas diferenciações aqui. Né? Mas, assim, até porque, em comum, ambos foram atingidos, né, na barriga. Né? A gente tem que entender uma coisa. Né? Por mais que exista, né, essa questão, foi um lobo solitário, não foi alguém que foi amando, foi alguém que agiu por conta própria e resolveu fazer isso, mas existe todo um contexto de retórica, né, de insuflação de retórica política que pode levar a esses atos. Né? Quando você tem digamos assim, um discurso que você, digamos assim, demoniza um certo líder político, uma figura política, né, que você trata essa figura política como alguém que não deve ser tratada como um ser humano normal, né, sempre vai ter um apito de cachorro para que algum maluco qualquer, ou não tão maluco assim, resolva, um belo dia, pegar uma arma, pegar uma faca e querer enfiar uma bala, uma faca em alguém. Acontece. Né? Então, assim, a gente não pode descartar, por mais que a gente não considere que não houve um mando direto, mas existe, sim, uma insuflação de uma retórica por parte de determinados grupos que pode levar a esse ato. Né? Existe um contexto político nesse sentido. Né? Você tem, por exemplo, teve, inclusive, no caso, né, na Sérvia, né, recentemente, né, com o Aleksandar Vučić, né, que é o presidente do país, frustrou-se uma tentativa de assassinato. Né, tinha um plano para matá-lo, né, recentemente, e esse plano foi frustrado. A pessoa que estava armada lá foi detida, se não me engano,
né? Então, assim, personalidades políticas que têm rumos que são contrários, né, ao establishment político ocidental, eles, de certa forma, são visados. De certa forma, correm risco. Né? A gente não pode ignorar isso. Né? Eu falei, por exemplo, do próprio Lee Jae-myung. E olha que o Lee Jae-myung ele nem é exatamente vamos dizer assim, um dissidente, um antissistema. Ele é apenas um liberal mais progressista. Né? A única coisa que, digamos assim, ele defende, talvez possa ter mais a ver assim, com o campo, digamos assim, nacionalista nosso, é que ele defende uma distensão das relações do seu país com a Coreia do Norte e ele defende uma aproximação com a China. Né? E isso levou alguém insatisfeito com ele a enfiar uma faca, passar uma faca no pescoço dele. Por muito pouco, não atingiu uma artéria, uma veia que pudesse levá-lo a óbito. Né? E aí, no caso do Fico, voltando a falar dele, né, o que vai ser da Eslováquia depois disso? Né? A gente não sabe. A verdade é essa, a gente não sabe. Né? A gente não sabe, assim, mesmo que ele venha se recuperar, eu acho que ele vai se recuperar disso, tá tudo indicando que vai se recuperar. A questão ele vai estar em condições de poder reassumir o governo, né, reassumir o posto de primeiro-ministro, caso ele venha se recuperar, porque a gente sabe muito bem que um ferimento, né, na barriga, né, que atinge o estômago, é algo complicado. A própria situação do Bolsonaro está ali para que não nos deixa mentir. Né? Será que o Fico vai ter saúde para voltar a ser premier da Eslováquia? Isso é uma pergunta que fica sem resposta por enquanto. Né? O que a gente espera, né, é que, digamos assim, as coisas se estabilizem, evidentemente, né, e que haja um clima mais sereno aí, politicamente falando, para o país agora, por mais difícil que isso venha a acontecer. É isso.